Fica por aqui, gente, mas... Para você rever o que a gente mostrou aqui no Hora 1, vai lá no Globoplay, porque amanhã, Jodara, a gente volta, né? É isso. E olha só esse amanhecer Paranaguá. Olha só que espetáculo. Para que o seu dia seja de que jeito, gente? Iluminado. Tchau, até amanhã. Do litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Bom dia, Sergipe. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site e receba em casa. Olá, 6 da manhã, 6:01, começando o Bom Dia Sergipe, hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro. Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela companhia em mais uma manhã. Morreu no fim da noite de ontem, aos 79 anos de idade, o ex-governador do estado, João Alves Filho. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília desde a quarta-feira da semana passada, depois de sofrer uma parada cardíaca que teve várias complicações nos últimos dias. A Ana Fontes vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, líder. Bom dia a todos. Uma notícia triste aí para os sergipanos, né? Mas nos últimos dias o quadro de saúde do ex-governador João Alves Filho vinha se agravando. A equipe médica que o acompanhava já tinha anunciado que era um quadro irreversível e, infelizmente, ontem, no final da noite, na terça-feira, ele faleceu. Nós vamos trazer todos os detalhes nesta edição. Líder. Obrigado, Ana, pelos seus detalhes. Uma das instituições mais tradicionais de formação musical aqui do estado está completando 75 anos. O Conservatório de Música de Sergipe celebra a data com uma programação cheia de atividades e o Cleverton vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia, Cleverton. Bom dia, já estamos aqui em frente ao Conservatório de Música de Sergipe, como o líder Van comentou, 75 anos, foi fundado em 1945, com o fim da Segunda Guerra começava aqui essa história, onde muitos cantores, muitos compositores, instrumentistas passaram por esta casa e aprenderam de graça a música. Então é um local de harmonia, de amizade, e a gente vai conversar com os representantes do conservatório daqui a pouco para falar de toda a programação. Tem programação online também para você assistir na sua casa. Daqui a pouco. Obrigado, Cleverton. Essa semana as lojas estão a todo vapor anunciando a Black Friday, né? Em meio a tantas ofertas, o Procon Estadual alerta sobre a importância de ficar atento às condições de pagamento ou troca de produtos. Nós convidamos a diretora do órgão para falar sobre os direitos dos consumidores hoje. A Black Friday também é o assunto do quadro Ideias e Negócios dessa quarta-feira. Uma pesquisa revelou que 75% dos micro e pequenos empresários esperam que essa temporada de promoções seja a salvação do faturamento em 2020. E tem muito mais, vamos ver os outros destaques aqui dessa manhã. Pacientes com deficiência de imunidade estão há meses com tratamento suspenso. A distribuição da medicação pelo SUS foi interrompida. Após o resultado das eleições, Linda Brasil, a vereadora mais votada e primeira mulher transexual eleita em Aracaju, denunciou ameaças que vem sofrendo nas redes sociais. A polícia vai investigar o caso. A nova reitora interina da Universidade Federal de Sergipe foi recebida com protestos após a posse. Entidades que representam a comunidade acadêmica defendem que a escolha seja feita por consulta pública. Um professor e um aluno de medicina desenvolveram um aplicativo para tornar menos invasiva uma cirurgia de tumor. O software já foi utilizado em 3 cirurgias no Hospital Universitário do Estado. Os pedidos de seguro-desemprego caíram mais de 20% nos primeiros 15 dias deste mês. Analistas avaliam o aquecimento da economia sergipana. Na última reportagem dessa temporada da série Saída Criativa, vamos relembrar histórias de sergipanos que mostraram a força e a capacidade de se reinventar diante da pandemia. E ônibus iluminados começaram a circular pelas ruas da capital, projeto que acontece há 3 anos, levando o clima natalino.
Morreu no fim da noite de ontem, aos 79 anos de idade, o ex-governador do estado, João Alves Filho. Ele estava internado há uma semana no Hospital Sírio-Libanês em Brasília após uma parada cardíaca. Durante esses últimos dias, João Alves apresentou complicações pulmonares, renais e também testou positivo para a Covid-19. A Ana Fontes vai trazer os detalhes para a gente ao longo dessa edição. Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Bom dia, líder. Bom dia para quem está chegando agora, né? Como eu disse anteriormente, uma notícia triste aí para os sergipanos. No início desta quarta-feira, a gente que vinha acompanhando o quadro de saúde, né, do ex-governador João Alves Filho, o João Alves, que era conhecido João do Chapéu de Couro, né? Então, no final da noite de ontem, pela informação da família, ele faleceu na UTI aí do Sírio-Libanês, lá em Brasília. Como a gente disse, infelizmente, nos últimos dias, esse quadro de saúde do ex-governador João Alves Filho vinha se agravando, né? Inclusive, ele estava com os rins parados, o coração batendo bem lentamente, como nos informou os parentes, os familiares, e ele vinha se agravando justamente, e no final de semana, na sexta-feira passada, ele testou para a Covid-19. Então, isso agravou ainda mais o quadro de saúde dele, que chegou ao hospital com um quadro de infecção pulmonar a princípio, né? Então, só lembrando, o ex-governador João Alves Filho, ele teve uma parada cardíaca na última quarta-feira em casa, no apartamento onde ele morava em Brasília com a esposa, a senadora Maria do Carmo Alves, e foi levado para o Sírio-Libanês em Brasília, onde ficou na UTI por esses dias, né, quase 6 dias aí. E ao longo desses dias ele foi se agravando, como eu disse, e no final já estava sem responder aos estímulos, como disse a família. João Alves, como muito conhecido aqui no estado pela forma de governar, era um engenheiro civil nato, gostava das grandes obras, a gente lembra, né, a Orla da Atalaia, a Ponte, Aracaju Barra, o Platô de Neópolis, e essas obras todas que ele fez ao longo dos anos que passou à frente da política em Sergipe, né? Ele esteve como governador por 3 vezes, como prefeito 2 vezes e foi também ministro do interior no governo de José Sarney, justamente por essa parte, né, dele que se destacou muito. Ele, como eu disse, era um engenheiro, gostava das grandes obras e com certeza vai ficar conhecido também aqui no estado, relembrado, vamos dizer assim, lembrado sempre por essas obras e pela contribuição que deu ao estado. Nós preparamos aí algumas informações em relação ao histórico desse político e do cidadão João Alves Filho. Vamos acompanhar. João. O Bom Dia Sergipe está trazendo hoje todas as informações sobre a morte do ex-governador do estado, João Alves Filho. Ele não resistiu, né? Estava uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília e ontem à noite não resistiu e morreu. Ana Fonte, o que você traz para a gente agora? Isso, depois que, como eu disse antes, essa notícia se espalhou, muitas pessoas já começam aí a fazer as homenagens, né, ao ex-governador João Alves Filho. A gente mostrou que o governo do estado saiu com uma nota decretando luto oficial e colocando à disposição da família o Palácio Museu Olímpio Campos para que, se quiser fazer alguma homenagem, né, a João Alves Filho. E também agora há pouco a Assembleia Legislativa saiu com uma nota de pesar decretando aí luto de 3 dias, também luto oficial. O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, lamentou essa morte do ex-governador João Alves Filho. Ele fala sobre todo o trabalho e o político que foi, né? Citando, abre aspas, o povo de sergipano se despede de um político brilhante, um administrador que contribuiu para o crescimento do estado, do governo estadual e federal, como ministro do interior. João Alves escreveu parte importante da história política desse estado, declarou então Luciano Bispo. A Assembleia Legislativa, em nome do presidente e de todos os deputados, se solidariza com a família e amigos nesse momento. Também nós tivemos a nota de pesar da Prefeitura, que também decretou aí o luto, né, de 3 dias, lamentando também a morte. O prefeito que lamentou a morte de João Alves Filho e decretou também esse luto de 3 dias. E nós temos também outra demonstração de homenagem a João Alves Filho através de José Carlos Machado, empresário, amigo pessoal de João Alves, participou aí dos governos dele, então ele traz aí uma mensagem também. Vamos ouvir. Lamentar profundamente como seu amigo, como companheiro de lutas há mais de 45 anos.
apresentar meus pêsames à sua família, à sua esposa, seus filhos, seus netos, seus irmãos e à sua segunda família, aos milhões de sergipanos por quem ele tinha uma verdadeira paixão. Definir João Alves enquanto político, eu me lembro de um episódio acontecido na solenidade em Brasília, quando o empossado, se referindo a ele, disse: governador João Alves, o homem que construiu Sergipe. Foi, sem sombra de dúvida nenhuma, o político mais importante da recente história política de Sergipe. Lamentável o que ocorreu, mas Deus sabe o que faz. E a gente ressalta aqui, né, como todos falam, sobre a importância de João Alves Filho para o desenvolvimento de Sergipe. Ele que esteve à frente, né, da prefeitura, do governo também. Então tem todo esse histórico, né? Nós vamos ver na reportagem ressaltar esse trabalho feito por João Alves, o político, João Alves, o cidadão. Então vamos acompanhar. João Chapéu de Couro, João da Água. São apenas alguns dos títulos que o engenheiro civil visionário recebeu durante sua trajetória política em Sergipe. Aracajuano, nasceu no dia 3 de julho de 1941, fruto da união entre o construtor João Alves e Maria Lourdes Gama. O menino que sonhava grande fez história na vida política, que começou em 1975 como prefeito biônico de Aracaju, indicado pelo governo militar do Brasil. Assumiu o governo do estado em 83 e voltou ao cargo outras 2 vezes, em 91 e 2003. Em 87 foi ministro do interior do presidente José Sarney. Seu último mandato foi o de prefeito de Aracaju, entre 2013 e 2016. Engenheiro civil de formação, a história de João Alves em Sergipe é marcada por grandes obras. O título de João da Água não é à toa. Foi ele quem expandiu o serviço de água encanada para regiões distantes do estado. No governo, construiu o principal cartão postal de Sergipe, a Orla da Atalaia. E como imaginar o desenvolvimento na Barra dos Coqueiros sem a ponte construtor João Alves? Na última gestão, na prefeitura de Aracaju, construiu o calçadão da Praia Formosa, no bairro 13 de Julho, hoje ponto de encontro para famílias e bastante utilizado para atividades físicas. A causa ambiental também foi uma preocupação de João Alves. Sobre o tema, ele publicou vários livros. O último foi focado na transposição do Rio São Francisco. Ele sempre foi crítico desse projeto executado pelo governo federal. Por mais de 5 décadas, João foi casado com a senadora Maria do Carmo e juntos tiveram 3 filhos. Ontem, no fim da noite, após uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, João Alves faleceu, deixando os sergipanos mais tristes e também uma grande marca na história e no desenvolvimento de Sergipe. Um legado que jamais será esquecido. Então, muitas obras aí que vão ficar marcando aí o trabalho que João Alves Filho fez em todo o estado, né? Quando foi político e um apaixonado, né, pelo nosso sertão, pelo Rio São Francisco. Então, são boas histórias que a gente vai lembrar com certeza, né? E desde cedo, né, Lidevan, a gente vem mostrando aqui a todas as homenagens que as pessoas já começam a prestar. Nós mostramos, por exemplo, nas redes sociais da vice-governadora, que lamentou também essa morte, né? O prefeito Edivaldo Nogueira também. Todas as pessoas, mesmo aqueles que são opositores, vamos dizer assim, políticos, né, mas reconhecem o trabalho e a dedicação de João Alves para o desenvolvimento de Sergipe. E esse é um momento muito tocante, um momento que a gente deve deixar, como eles disseram, os políticos, todas essas adversidades, né, para dar solidariedade à família que passa aí por essa situação. Então, nós mostramos ao longo dessa edição todas essas informações, mostrando também que a família já decidiu pela cremação
do corpo do ex-governador João Alves Filho. Ele vai ser cremado, né, no Jardim Metropolitano, lá em Valparaíso, que fica a poucos quilômetros de Brasília. E aí, ao longo, né, dos nossos jornais, nós vamos trazer as informações sobre como vai ser, essas cinzas serão trazidas aqui para o estado, o que é que a família decidiu em relação a isso, porque, afinal de contas, muitos sergipanos querem se despedir aí do ex-governador João Alves Filho. E a última informação é que não foi dito ainda um boletim oficial do Sírio-Libanês em relação à causa da morte do ex-governador João Alves Filho, que a gente sabe estava internado há cerca de uma semana e testou positivo para a Covid. Mas o hospital ainda não se pronunciou sobre a causa, né, oficial da morte do ex-governador. Então a gente segue aguardando e vendo aí todas as homenagens que políticos e também pessoas da família estão demonstrando para o ex-governador João Alves Filho e também para a família. Uma notícia triste nessa quarta-feira, mas a gente se despede por aqui, Lidevan, aguardando aí todos esses detalhes. É com você. É isso, Ana. Muito obrigado pelas suas informações. Uma notícia que chegou para a gente, né, no início da madrugada. Lembrando que nossas equipes estão todas mobilizadas, a gente apurou. Essas são as primeiras informações que a gente pôde trazer para vocês aqui no Bom Dia Sergipe, mas nós continuamos trabalhando em cima disso para vocês acompanharem outros detalhes ao longo da nossa programação. Ana, muito obrigado, viu, mais uma vez, pelas suas informações. Bom dia. Isso, gente, olha, então a previsão completa para essa quarta-feira. A gente está terminando aqui o Bom Dia Sergipe. Lembrando que, como eu disse, né, Michele, logo mais o SE1, às 11h45, vai trazer mais informações sobre a morte do ex-governador do estado, João Alves Filho. O Bom Dia Sergipe volta amanhã a partir das 6. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Até amanhã. Bom Dia Sergipe. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site e receba em casa. E as informações vão chegando também aqui à redação. Às 11 da manhã de hoje foi realizada uma missa restrita à família, em casa. E a gente vai atualizando qualquer novidade aqui da redação da TV Sergipe. Priscila. Obrigada, Maristela. A gente sai direto da redação da TV Sergipe e vai para Brasília. A gente está vendo aqui na tela já a repórter Beatriz Pataro. Ela está em frente ao Hospital Sírio-Libanês, onde o governador estava internado há cerca de uma semana. Ele estava morando, inclusive, em Brasília para fazer tratamento de saúde e é para lá que a gente vai ao vivo agora conversar com a Beatriz. Oi, Beatriz, boa tarde para você. Quais são as últimas informações? Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, João Alves Filho estava internado aqui no Hospital Sírio-Libanês desde semana passada em estado grave. Ele veio para cá após sofrer uma parada cardíaca no dia 18 desse mês. E olha, ele tinha um quadro avançado já de Alzheimer e no sábado, ainda aqui no hospital, foi diagnosticado também com a Covid-19. Mas o Hospital Sírio-Libanês ainda não divulgou a causa da morte dele. Olha, o ex-governador, ele morava em Brasília desde 2017, depois que foi prefeito de Aracaju. No ano passado, ele já havia sido hospitalizado depois de sofrer uma queda em casa. Ele era casado com a senadora do DEM por Sergipe, Maria do Carmo Alves, há 54 anos. E os filhos dele, do ex-governador que moram em Aracaju, passaram a última semana aqui em Brasília, acompanhando o pai aqui
no hospital. Olha, a família está providenciando toda a documentação para retirar o corpo aqui do hospital. A filha dele, a Ana Alves, estava aqui até agora, ela passou aqui toda manhã e seguiu para um cartório aqui de Brasília para conseguir então pegar e preparar toda essa documentação para à tarde voltar aqui acompanhada da família para fazer o reconhecimento do corpo, então conseguir retirar daqui o corpo e definir, né, para quando vai ser feito a cremação, quando esse corpo vai ser cremado. Isso deve acontecer aí de hoje para amanhã, ainda não tem um horário definido, e o local deve ser aí vai ser em Valparaíso de Goiás, aqui próximo à capital, a Brasília. Essas são as informações que a gente tem até agora. A esposa do ex-governador está aqui em Brasília também, ela é senadora, não tivemos contato com ela até agora, apenas com a filha dele, Ana Alves, que passou essas informações para a gente. A gente tentou conversar com ela aqui, infelizmente não deu, porque ela tinha que correr com toda essa documentação, já que tudo tem que ser feito o quanto antes possível. Volto com vocês. Obrigada, Beatriz, ao vivo, direto de Brasília, aqui no SE. Um bom trabalho para você. A gente vai continuar acompanhando essas informações, né? A senadora Maria do Carmo até agora não se manifestou desde a internação de João Alves, mas o SE1 continua acompanhando de perto todo esse processo para informar a todos vocês. Eu queria te chamar também, vem cá, a gente vai voltar a conversar rapidinho com Rafael Carvalho. Ele continua lá no Palácio do Governo. Havia uma expectativa, inclusive o governador Belivaldo Chagas disponibilizou o Palácio Olímpio Campos para uma despedida popular, mas a família optou por esse processo de cremação, né, Rafael? Isso, Priscila, mesmo com a cremação do corpo, está prevista a vinda aqui para Sergipe, e o governo do estado já colocou à disposição o Palácio Museu Olímpio Campos, lá no centro de Aracaju, na Praça Fausto Cardoso, e segundo o governador Belivaldo Chagas, a família sinalizou interesse em fazer uma cerimônia de despedida lá no palácio, que é bastante simbólico aqui no estado. Foi construído no Brasil Império e serviu de sede do governo republicano e também moradia dos governadores até ali meados da década dos anos 90. E a gente lembra também que lá foi velado o corpo do ex-governador Marcelo Deda. Já estão prontos os 2 decretos anunciados hoje pelo governo, informação agora do Palácio do Governo, tanto o decreto de luto de 3 dias, quanto o que muda o nome do hospital de urgência, o USE, para o Hospital Governador João Alves Filho, como era no passado. A gente lembra que houve a mudança por questão jurídica, a lei não permite o nome de pessoas vivas em instituições públicas, mas agora o governador, com a morte do ex-governador João Alves Filho, o hospital vai passar a ser chamado Hospital Governador João Alves Filho, como era no passado, é uma homenagem aqui do governo do estado. Priscila. Muito obrigada, Rafael, pelas suas informações. Nossa equipe continua acompanhando esse momento histórico. Você vai ter mais informações no G1 Sergipe, no SE2 com a Suzane Vidal. Essa edição do SE1 foi especial. E de maneira especial também, vamos encerrar o telejornal de hoje com Roberto Alves e Amorosa, em homenagem ao ex-governador de Sergipe, João Alves Filho. Boa tarde. A gente quer de novo aquele João do povo, João chapéu de couro, meu amigo, meu irmão, João que é d'água, é também João coragem, que tem força de vontade, Sergipe no coração. A gente quer de novo aquele João do povo, o João chapéu de couro, meu amigo, meu irmão. João que é João da água, é também João coragem, que tem força de vontade, Sergipe no coração. João, a gente quer você, um governo de verdade, alegria de viver, João. O povo sempre quis confiança e trabalho, Sergipe. Olá, boa noite. Quarta-feira, 25 de novembro, agora 6 horas e 33 minutos.
Por causa da transmissão do futebol na Globo, o SE2 começa hoje bem mais cedo e com a cobertura especial do adeus a uma das figuras políticas mais marcantes da história de Sergipe. O ex-governador do estado, João Alves Filho, morreu na noite de ontem em Brasília, aos 79 anos. Há meses, o ex-governador estava em tratamento intensivo por causa do quadro avançado de Alzheimer. Na quarta-feira da semana passada, dia 18 de novembro, sofreu parada cardíaca e foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde morava desde o ano passado. Na sexta-feira, o estado de saúde dele piorou, apresentando instabilidade da pressão arterial e complicações renais. No sábado, foi confirmada a informação de que ele também tinha testado positivo para a Covid-19. No domingo, os médicos informaram a família de que o quadro clínico do ex-governador era irreversível. João Alves Filho morreu no final da noite desta terça-feira. O Hospital Sírio-Libanês informou que a causa da morte não foi divulgada a pedido da família. João Alves Filho esteve na vida pública por quase 50 anos. Durante este período, ocupou vários cargos, defendeu causas e marcou época. João Alves Filho nasceu em 3 de julho de 1941 no bairro Santo Antônio, em Aracaju. Filho do construtor João Alves e de Maria Lourdes Gama, formou-se engenheiro civil na Universidade Federal da Bahia nos anos 60. Iniciou a carreira na vida política como prefeito biônico da capital em 1975, indicado pelo governo militar do Brasil. Assumiu o governo do estado em 83 e voltou ao cargo outras 2 vezes, em 91 e 2003. Em 87, foi ministro do Interior do presidente José Sarney. Seu último mandato foi o de prefeito de Aracaju entre 2013 e 2016. A vida política de João Alves foi marcada pelo forte apelo junto ao eleitorado do interior. Ficou conhecido como João Chapéu de Couro e João da Água, por exemplo, por ter expandido o sistema de água encanada para regiões distantes do estado. A formação em engenharia civil contribuiu para que grandes obras sempre fossem o foco de suas passagens pela administração pública. No governo do estado, retomou as obras da usina hidrelétrica de Xingó, que foi inaugurada anos mais tarde em seu governo. No sertão do estado, João Alves construiu açudes e a adutora do São Francisco. A assinatura de João também está em grandes obras do estado: a Orla da Atalaia, mais famoso cartão postal de Sergipe, o bairro Coroa do Meio, o Hospital de Urgência de Sergipe, a Ponte Godofredo Diniz e a Ponte Construtor João Alves, que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros. Na prefeitura, revitalizou o calçadão da Praia Formosa na 13 de julho. João Alves também publicou vários livros, a maioria sobre causas ambientais. O último foi focado na transposição do Rio São Francisco. O ex-governador sempre foi crítico desse projeto executado pelo governo federal. As publicações renderam ao ex-governador uma cadeira na Academia Sergipana de Letras. João Alves foi casado com a senadora Maria do Carmo por mais de 5 décadas e juntos tiveram 3 filhos. Autoridades, eleitores, admiradores. A partida do ex-governador provoca tristeza em muitas pessoas, mas especialmente a família. O governo do estado, a Assembleia Legislativa de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Aracaju e a Câmara Municipal de Aracaju lamentaram a morte de João Alves e decretaram luto oficial de 3 dias. Além disso, uma das obras mais marcantes do ex-governador voltará a ter seu nome. No Palácio dos Despachos, o governador Belivaldo Chagas relembrou a trajetória política de João Alves Filho. Doutor João, com seu jeito próprio de ser, por um bom tempo se tornou aquele cara que politicamente era amado por muitos e às vezes odiado por uns poucos. E o grande líder é isso, é aquele em que uma metade o segue e outra parte o persegue. Mas doutor João se destacou pela sua luta em prol do desenvolvimento do estado de Sergipe. Doutor João se destacou pela luta em defesa do Rio São Francisco, defendendo o Nordeste e o Brasil, quando foi ministro do interior. E doutor João é aquela pessoa que vivia Sergipe o tempo todo. A gente costuma dizer que se houvesse uma chamada em qualquer lugar e João estivesse e alguém dissesse Sergipe, de imediato ele levantaria a mão para dizer presente. E que serve, portanto, e vai servir por muitos anos, de exemplo para todos nós. Além de decretar luto oficial no estado por 3 dias, o governador assinou o decreto para que o Hospital de Urgência de Sergipe volte a levar o nome do ex-governador. Há leis onde há uma proibição para que você denomine
o nome de pessoas vivas, órgãos públicos. E assim fora feito. Agora que João nos deixa, nada mais justo do que voltar a ter lá o nome oficial de Hospital de Urgência Governador João Alves Filho. Além do governador Belivaldo Chagas, chefes dos poderes legislativo, judiciário e outras instituições também se manifestaram sobre a morte de João Alves Filho. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, disse que pessoalmente se despede de um grande amigo e que Sergipe se despede de um gestor brilhante. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Osório de Araújo Ramos, destacou a trajetória de João na política e na administração pública. Político, empresário, pai de família exemplar, homem de inteligência privilegiada, seu nome será sempre lembrado pelos homens de sua geração. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, disse que a instituição também está em luto. O governador João Alves foi um dos homens públicos mais importantes para a vida política e administrativa do estado de Sergipe. Deixa uma grande lacuna e eu tenho certeza que a sociedade sergipana está enlutada nesse momento de dor. Nas redes sociais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, publicou mensagem de solidariedade à senadora Maria do Carmo e disse que João Alves Filho deixa admiradores e saudades. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre a morte do ex-governador João Alves Filho, incluindo as informações sobre a cremação do corpo. E já no próximo bloco, os números de hoje da Covid-19, a preparação das urnas para o segundo turno das eleições e outras notícias desta quarta-feira. Agora 6h42. Tanto a delegada Daniele do Cidadania como Edivaldo do PDT cancelaram todas as atividades de campanha nesta quarta-feira por causa da morte do ex-governador e ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho. Eles se manifestaram nas redes sociais. A candidata do Cidadania publicou uma foto do ex-governador e destacou o chapéu de couro, um dos símbolos de João Alves. No texto, ela afirma que Sergipe perde um dos mais relevantes homens públicos. Já o candidato do PDT publicou uma foto com o ex-governador e afirmou que, mesmo sempre estando em lados diferentes da política, jamais deixou de ter respeito por ele e pelo seu legado. A morte de João Alves Filho provocou muitas manifestações de tristeza pela sua partida, de figuras públicas e anônimas. Nas ruas, os sergipanos relembraram a importância do ex-governador para o desenvolvimento do estado. Ele trabalhou tanto aqui neste mundo e chegou o final, porque a gente só vive até o dia que Deus permite. E ele foi porque chegou o dia e a hora dele. Foi um homem que trabalhou para o Sergipe, fez muitas obras e só lamentar. Um homem guerreiro, um homem trabalhador, um homem que ajudou muita gente, fez muita coisa boa, vai deixar só saudade e lembranças boas. O presidente do Conselho Regional de Engenharia de Sergipe destacou o legado de um de seus mais conhecidos profissionais. O Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências do Estado de Sergipe só tem muito a lamentar pela perda do engenheiro João Alves Filho. Para José Carlos Machado, que foi vice-prefeito na última gestão de João Alves Filho à frente da Prefeitura de Aracaju e amigo dele, João foi uma das principais figuras políticas da história do estado. Lamentar profundamente como seu amigo, como companheiro de lutas há mais de 45 anos. Apresentar meus pêsames à sua família, à sua esposa, seus filhos, seus netos, seus irmãos e à sua segunda família. Aos milhões de sergipanos por quem ele tinha uma verdadeira paixão. Também amigo do ex-governador, o prefeito de Nossa Senhora da Glória, Chico do Correio do PT, destacam dos feitos de João Alves na região do Sertão. Aqui é uma obra toda inspirada em todo o trabalho do nosso saudoso governador João Alves Filho. Uma obra de implantação de rede de água. E aqui eu quero transmitir os meus sentimentos, as minhas condolências à senadora Maria do Carmo e a toda a sua família, a todos os amigos, em homenagem ao nosso grande governador João Alves Filho, o João das Águas, João do Povo e João do Chapéu de Couro.
Ao longo desta quarta-feira, foram centenas de manifestações de pesar pela morte de João Alves Filho. Não só autoridades e aliados históricos do ex-governador, mas também adversários, o que evidencia o seu caráter republicano. A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, do PT, lembrou do afeto que recebeu de João Alves quando seu marido, o também ex-governador Marcelo Deda, morreu em 2013. João e Deda foram adversários políticos, mas sempre mantiveram uma relação respeitosa. Eu aprendi a respeitar o Dr. João. Eu acho que até aprendi a respeitá-lo pelos próprios olhos de Marcelo Deda, que mesmo com todos os momentos de enfrentamentos, em momentos políticos, em momentos ideológicos, mas sempre carregou um grande respeito. Eu aprendi a ter esse respeito, principalmente depois da passagem de Marcelo Deda. Aí eu vi o quanto que Dr. João tinha um carinho pela imagem de Marcelo Deda, sabia o quanto ele foi grandioso conosco. O senador Rogério Carvalho, do PT, publicou que o legado de João Alves já está eternizado. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, reforçou que o ex-governador é um nome histórico para Sergipe. João foi o último grande tocador de obras de Sergipe, um homem visionário que mudou radicalmente a vida do povo, do litoral ao sertão. O senador da República e ex-governador da Bahia, Otton Alencar, do PSD, disse que a morte de João Alves não representa uma perda apenas para Sergipe, mas também para o país. Perde Sergipe, perde o Brasil, um grande brasileiro. Alguém que trabalhou intensamente na política para marcar a sua história e o seu trabalho com grandes realizações. João Alves Filho era afiliado ao Democratas. O presidente nacional do partido, ACM Neto, disse que ele foi exemplo de eficiência e seriedade. João Alves era um dos nomes mais respeitados da defesa do Nordeste. Era um homem que tinha uma visão regional, entendia como poucos dos problemas do Nordeste. A pedido da TV Sergipe, o ex-presidente José Sarney lembrou a trajetória de João Alves Filho no governo federal como ministro do Interior. Ele foi o autor do projeto que fez a irrigação daquela região. Ele fez o projeto do Padre Cícero das Cacimbas e foi um grande brasileiro. Nas redes sociais, os ex-governadores de Sergipe, Jackson Barreto e Antônio Carlos Valadares, manifestaram tristeza pela partida de João. Para o também ex-governador Albano Franco, Sergipe perdeu um de seus filhos mais ilustres. Deixa o exemplo e a referência de João Alves Filho como administrador. É um exemplo de capacidade de trabalho dentro do seu estilo próprio. Eu sempre tive muito respeito ao trabalho de João Alves Filho. E ele deixa o exemplo para o estado de Sergipe, para as novas gerações. Artistas sergipanos também lembraram do apoio dado por João Alves à área da cultura. Via um Sergipe grande, mesmo que alguns a vissem pequena. João Alves foi um homem desafiador e foi um homem que nunca teve medo de desafios. Dr. João Alves deixou uma lacuna a todos os sergipanos, principalmente os forrozeiros, que ele sempre nos apoiou. Um abraço a toda a família sergipana, certo? João Alves Filho deixa uma marca e seu nome será sempre lembrado. A gente quer de novo aquele João do povo, o João chapéu de couro, meu amigo, meu irmão. João que é João da água, é também João coragem, que tem força de vontade, Sergipe no coração. O corpo do ex-governador João Alves Filho será cremado amanhã, às 11 da manhã, no cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás. As cinzas serão transportadas para Aracaju na próxima segunda-feira. O governo do estado colocou o Palácio Museu Olímpio Campos à disposição da família para que sejam realizados eventos em homenagem ao ex-governador. O SE2 fica por aqui. Até amanhã. Do litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV.